Começa agora a última temporada do Gestão Unesp 2013-2016 e hoje nós conversamos sobre as ações da Assessoria de Planejamento Estratégico com o assessor Rogério Buccelli. Rogério, muito obrigado por sua participação em mais um programa da TV Unesp. Rogério, a Assessoria de Planejamento Estratégico, né, sob seu comando, com toda uma equipe, nós já conversamos em outras ocasiões sobre as atribuições de exatamente pensar o passado da universidade, articular com o presente, mas principalmente nessa questão do planejamento de pensar esse futuro. E uma das ações muito marcantes, não só dessa gestão, mas principalmente começando em gestões anteriores, principalmente no professor Herman, é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Gostaria que você comentasse um pouco o que significou esse plano nesse quadriênio. Esse plano, primeiro, obrigado pelo convite. Esse plano, ele tem uma característica diferente das outras instituições de ensino superior públicas. Todas as instituições de ensino superior públicas têm um plano de desenvolvimento institucional. Inclusive, as federais não conseguem firmar convênios se não existir um plano de desenvolvimento institucional. No caso da Unesp, a diferença está no fato de a gente ter vinculado esse plano o orçamento da Unesp. Ou seja, o plano ele é composto de programas e os programas têm recursos orçamentários, onde os gestores, que na sua maior parte são os pró-reitores, eles olham para os programas e as ações dos programas para fazer valer os recursos orçamentários. Então essa é a grande diferença, ou seja, não é um plano que simplesmente ficou na esfera da sua produção textual. É um plano que ele está em vigência desde 2010. Agora, tem uma outra característica que eu considero fundamental, é que existe, por conta da atual gestão, da gestão do professor Dorigan, existe uma comissão permanente que cuida desse plano. É uma comissão permanente de docentes e funcionários que olham para esse plano e acompanham esse plano no que se refere às ações e aos programas, e no que se refere ao cumprimento desses programas. Isso porque de 6 em 6 meses tem que ser levado ao Conselho Universitário o que está acontecendo em cada um dos programas. Então, é um programa que olha para frente, é um programa que tem, claro, nas suas ações, uma perspectiva de futuro. Isso é uma grande diferença. Eu costumo falar, em algumas ocasiões, inclusive eu brinco com isso, que é muito difícil hoje alguém se candidatar, seja numa direção de uma unidade de ensino, ou seja, mesmo para reitor, que não olhe para o programa, porque o programa ele ultrapassa 4 anos de mandato. Então, o PDI ele é uma característica da Unesp. Eu já falei isso em outra ocasião, mas eu acho que é importante reforçar. Tem toda uma sofisticação tecnológica. Ou seja, as pessoas que não necessariamente sejam da Unesp, conseguem entrar no plano e ver o que está sendo feito, ele é extremamente transparente, mas ele tem fundamentalmente uma característica, ele é um instrumento de gestão de pró-reitores e fundamentalmente da universidade. E ele tem sido bem aplicado. Tem sido bem aplicado na medida em que existe recursos para isso acontecer. Ou seja, na fala dos gestores, ou no pensar dos gestores, eles olham para o PDI como um instrumento de gestão. Eles não olham para alguma coisa que não se materializou. Eles olham exatamente para o PDI e veem o que está sendo feito. Tem cronograma de execução, tem método de execução, tem mudança de rumo, ou seja, tudo isso que eu estou falando é visível no software, inclusive, que a APE construiu. Então é um belíssimo instrumento de gestão que eu espero que cada vez mais isso seja aperfeiçoado, porque eu não consigo perceber uma universidade, principalmente uma universidade pública brasileira, sem planejamento. Não dá.
E outro instrumento de gestão também muito utilizado pelos demais gestores, inclusive citado aqui no Gestão Unesp, é o Anuário Estatístico, que é de responsabilidade de vocês também. Sim, o Anuário Estatístico, ele serve exatamente para colocar numa série histórica, o anuário tem mais de 20 anos, é uma série histórica longa de informações da Unesp, as informações as mais diferentes, as informações acadêmicas, informações estatísticas, que também estão online, que também permitem fazer correlação, que subsidiam o PDI, tá? E que vamos dizer assim, é um banco de dados que permite traçar estratégias e que permite, inclusive, os gestores saberem para onde que a universidade está caminhando, saberem, por exemplo, a evasão em determinados cursos, saber, por exemplo, a relação candidato-vaga, saber, por exemplo, quantos docentes por aluno existe na universidade hoje ou há 20 anos atrás, qual era a relação. Ou seja, é uma série de informações que eu espero que no futuro breve, a gente consiga fazer, inclusive, o outro sistema que está na APE, ele já está pronto. Eu só não tive a oportunidade de conversar com o reitor, de fazer a correlação com as informações públicas das outras universidades. É um sistema que a gente chama de Cinest, onde correlaciona esse caminho que a Unesp percorre com o caminho que as outras universidades públicas brasileiras, e tem algumas universidades também de esfera mundial, que a gente tem os dados para comparar se o caminho é um caminho, estatisticamente, né, falando, se é um caminho que é o caminho correto. Né? Isso tudo já existe. É necessário a gente transformar isso em informação estratégica. Do seu ponto de vista, a partir dos dados coletados para a elaboração do anuário em cada um dos anos, né, desse quadriênio, que dados são marcantes, né, desse crescimento da universidade? Tivemos novos cursos sendo implantados? Então, algumas unidades mais solidificadas? Os números, eles são bem claros. Primeiro que eu vou falar é a quantidade de alunos de pós-graduação. Cresceu vertiginosamente. Em termos relativos, cresceu mais do que o da graduação. E os programas, eles diminuíram, os programas de pós diminuíram, mas o número de alunos cresceu. Cresceu a quantidade de unidades da Unesp. Isso é visível, todo mundo sabe disso. Ou seja, se a gente olhar a posição geográfica da Unesp, nós estamos praticamente que em todo o estado de São Paulo. Não era assim há 20 anos atrás. Cresceu, isso também é um número gigantesco, cresceu muito os programas de extensão. Os programas de extensão, a quantidade de programas de extensão cresceram vertiginosamente. O orçamento da Unesp cresceu. Ou seja, a quantidade de informações e as correlações, aqui para mim, eu puxo pela memória agora, fundamentalmente que, apesar da Unesp ter crescido, apesar de todos esses crescimentos, a gente ainda tem, talvez seja por conta de ter crescido tanto, a gente ainda tem, eu tenho uma preocupação, eu acho que os pró-reitores também, com relação à evasão. A evasão é grande na Unesp. E recentemente, inclusive, foi feito um trabalho pela pró-reitoria de graduação sobre a evasão. É uma evasão que está acima da média das universidades públicas. E isso o Anuário Estatístico demonstra. Ou seja, está aí uma das informações que permite traçar políticas lá na frente. Outras informações sobre as quais vocês também têm um olhar muito atento é a respeito da questão financeira da universidade, da crise que o país atravessa, que infelizmente afeta também a instituição, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta.
O Gestão Unesp está de volta e hoje nós conversamos sobre as ações da assessoria de planejamento estratégico. Rogério, nós comentávamos duas ações importantíssimas, que é pensar o PDI da instituição, o anuário estatístico que revela indicadores e números sobre os quais nós temos que pensar e repensar a universidade. Nesse pensar a universidade também tem a questão da crise financeira pela qual a universidade passa e que tem sido muito criticada em alguns momentos. Quais são os rumos possíveis para essa universidade em meio à crise? Eu gostaria que você comentasse um pouco. Então, essa crise não é a primeira crise, né? Ela vai sempre acontecer fundamentalmente quando o país estiver em crise econômica, quando o país estiver passando por um processo recessivo. Isso porque a gente depende fundamentalmente de recursos públicos. Então, na medida em que você tem uma crise econômica, essa crise econômica acaba afetando as finanças de qualquer governo. No nosso caso em particular é o ICMS, né? Então, quando o ICMS cai, afeta o repasse para as universidades, em particular afeta o repasse para a Unesp. Mas as despesas da Unesp continuam, elas não caem. E a maior despesa da Unesp é a despesa com folha de pagamento. E aqui é importante dizer, folha de pagamento, eu digo isso porque algumas pessoas esquecem disso. Folha de pagamento de pessoas que estão trabalhando e pessoas que se aposentaram. A Unesp é responsável pelas duas coisas. Os aposentados não saíram da responsabilidade da Unesp. Então, quando uma pessoa se aposenta na Unesp, é com a cota parte que é financiado essa aposentadoria. E se você contrata uma pessoa no lugar dessa que se aposentou, é também com a cota parte que você paga o salário dessa pessoa. Ou seja, imagina isso no longo prazo. Ficam os aposentados e se contrata, não há ICMS, não há finanças que sustentem. Esse é um problema estrutural. E a gente já está vendo isso. Ou seja, quando a gente tem 30% da folha de pagamento com pessoas que se aposentaram e os outros 70% com pessoas que estão trabalhando... E quanto isso representa do orçamento da instituição? Isso está mais de 90% do orçamento da instituição. Nós já chegamos a ser 85%. Na média nunca caiu nunca chegou abaixo dos 80%. Sempre foi de 80% para cima. Hoje é 90% na média. Particularmente no dia de hoje, em julho, é 100%. Ou seja, tudo que a gente recebe do Estado é para pagar a folha de pagamento. A gente está vivendo com receita própria. E no momento em que as contratações estão suspensas também, né, Rogério? Exatamente por conta desse cenário financeiro. Exatamente. Ou seja, não dá para você contratar, por mais importante que seja a contratação, não dá para você contratar numa situação dessa sob pena de você não conseguir pagar salário. Então, numa situação onde você tem ICMS caindo, a principal despesa, que é a despesa de pessoal, e eu acho que deve ser assim, sendo garantida, ou seja, a Unesp não demite pessoas, não tem demitido pessoas. A Unesp tem seritistas. Então, mantendo essa estratégia, a gente precisa rever algumas outras despesas que não prejudiquem salário. Quais, por exemplo? Tem despesas de custeio, mas infelizmente eu já digo, o tamanho das despesas, o tamanho da revisão das despesas de custeio não vai suprir a necessidade de pessoal. Então existem outras formas de você combater isso, ou de você tentar resolver os problemas, como por exemplo, aumentar o índice de participação da Unesp dentro do ICMS. Mas aí é uma discussão política que foge... a universidade que tem que levar para as esferas, tanto da Assembleia Legislativa como do Poder Executivo. Mas independente disso, ou seja, se o número vai aumentar ou não, uma coisa que preocupa, que eu acho que a gente pode jogar isso para frente, deve jogar para frente, é qual é o tamanho da Unesp dado esse modelo de financiamento. Ou seja, se a Unesp pretende crescer, e o anuário estatístico mostra o quanto ela cresceu. Se a Unesp pretende crescer na forma que vem crescendo, os números mostram, esse modelo de financiamento não dá. A Unesp não quer ficar parada
mesmo porque não faz sentido uma universidade pública ficar parada, a Unesp quer cumprir o seu papel social, então ela tem que ter mais recursos. Esses recursos serão públicos? Se forem públicos, tem que ter uma estratégia para isso. E não é ICMS. Não pode ser o ICMS, porque esse está caindo. Então, esse é o grande problema que os dirigentes, não só da Unesp, os dirigentes das outras duas grandes instituições públicas paulistas sabem disso, tá? O governo do estado sabe disso. É uma discussão que é um embate político que tem que ser feito. Enquanto a gente estiver numa situação onde o processo econômico está estagnado, o ICMS não cresce, infelizmente a universidade não vai conseguir, por exemplo, repor salário. Repor perda salarial. Que é a reivindicação do movimento de greve em 2016. É uma reivindicação legítima de funcionários e docentes. Mas, infelizmente, você tem uma equação que é uma equação péssima. É uma equação onde você tem um imposto que é o grande fornecedor de recursos caindo para uma inflação que está na faixa dos 7% aos 10%. Essa equação ela é insustentável. Se a atividade econômica voltar a crescer, eu espero que volte a crescer a partir de 2017, talvez aí você consiga repor essas perdas, que isso já ocorreu. Do mesmo jeito que a gente não conseguia repor as perdas, teve momento, por exemplo, em 2013 e 2014, que a gente deu acima da inflação. Nós demos 2 pontos percentuais acima da inflação. Ou seja, um ICMS que cai, em termos reais, quase 9%, é insustentável. É insustentável para qualquer instituição pública, é insustentável. A Unesp, ela está conseguindo pagar todas as suas despesas exatamente por conta da autonomia e de uma bela gestão financeira e orçamentária. Inclusive negociando dívidas antigas com a universidade. Exatamente. Ou seja, qual instituição pública no estado de São Paulo que está conseguindo, numa crise dessa, pagar todas as suas despesas sem ter dívida, sem fazer dívida? O governo do estado de São Paulo, por exemplo, foi negociar dívida com o governo federal. A Unesp não tem dívida. Isso tudo é uma boa gestão financeira. Agora, se não dá para repor salário, tá, o processo de negociação vai mostrar, ou seja, fazer um acordo com as entidades para fazer uma proposta, e isso a gente fez, para fazer uma proposta de, quando der, repor inclusive com o retroativo. Eu espero que isso aconteça o mais breve possível. Essa é a grande, vamos dizer assim, essa é o grande norte e o grande mérito de a gente ter autonomia de gestão financeira. E aí, exatamente por conta dessa autonomia, há alguns desafios, aí pensando numa gestão que virá assumir a instituição a partir de 2017, né, de 2017 a 2020, essa instituição, e que desafios, do ponto de vista estratégico, né, levando em consideração a manutenção dessa autonomia universitária, o enfrentamento dessa crise orçamentária que nós vivenciamos, que desafios são esses, Rogério? Tem desafios que são desafios internos, desafios domésticos, que um deles, sem sombra de dúvida, é exatamente essa crise financeira, é o fato de você ter cada vez menos recursos disponíveis, seja recursos vindos do Estado, seja recursos de receita própria, para financiar as despesas, mas tem um outro movimento que esse não para. É a pressão social para a universidade fazer exatamente o que ela tem que fazer, que é fornecer ciência, fornecer educação, fornecer serviços de qualidade. A gente tem essas duas pressões. Não se sustenta a gente ficar discutindo só os problemas internos. Eles estão diretamente relacionados aos problemas que virão. Quanto menos recursos públicos existem, quanto mais crise existe, mais demanda da sociedade no nosso caso, por ensino público. É só olhar os números da demanda pelos vestibulares da Unesp. Tem aumentado. Então, numa situação dessa, a próxima gestão, com certeza, tem, na minha opinião, 2 desafios. Continuar cumprindo
com o papel social e público que a Unesp vem cumprindo, mas, ao mesmo tempo, garantir com que os atores internos possam, através de um consenso político, e aí eu vou ser direto, tá? A greve atrapalha isso. Ela é legítima, mas ela atrapalha. Ela não dá condições a esse movimento social a respeitar. As pessoas, os alunos querem se formar, tá? Mas a greve é legítima. O que eu quero dizer é que precisa existir um movimento político interno que tenha consenso em que, com a crise, certas coisas não dão para fazer da forma como se quer que seja feito. Esse é o jogo político da próxima gestão. Convencer politicamente que o momento não é oportuno, tá? E tentar suprir as demandas que elas virão com certeza cada vez maiores. Esse alunado que é cada vez mais crítico, ativo e que participa das discussões também relacionadas à crise institucional. Sem sombra de dúvida. A gente tem que ficar olhando, por isso que me preocupa, como eu disse no bloco anterior, o número de pessoas que estão evadindo da Unesp. Por que estão evadindo? A Pró-Reitoria tem as respostas para isso. Tá? Foi feito um questionário. E um dos motivos é que essas pessoas, esses alunos, eles estão para se formar e tem greve de 30 dias, 40 dias. Isso não é bom para uma universidade pública. Rogério, eu gostaria de agradecer, então, a sua participação mais uma vez por apresentar um cenário da nossa universidade, pensando em uma garantia de futuro, e parabenizar você e toda a equipe da APE pelo trabalho desenvolvido nesse quadriênio. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas ao longo de nossa programação e também em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.